Oi pessoal, eu sou a Tati da Indays Turismo do canal Tati por aí. Estou indo para Tel Aviv conhecer Israel antes de dar uma passagem em Roma. Se você tem vontade de conhecer esses lugares, ativa as notificações e fica de olho no canal. Bom dia, turma! Falando diretamente aqui de Tel Aviv, da cidade de Jofe, ou Jaffa, né? Hoje chama-se Jaffa. Essa é uma cidade antiga e uma das primeiras cidades do mundo. Ela é mencionada várias vezes na Bíblia. Foi aqui que Jonas pegou a embarcação para fugir para Nínive e foi, enfim, engolido pelo peixe, pela baleia, depois cuspido, porque ele estava fugindo da sua missão com Deus. E aí Deus o encontrou. Então essa história é muito conhecida. Na verdade, Jofe é mencionada várias vezes na Bíblia. A ressurreição de Tabita, que Pedro Porto de Jaffa é considerado um dos mais aqui. antigos do mundo. E daqui a gente consegue enxergar a cidade de Tel Aviv inteirinha. Aqui na cidade de Jofe, ela também é mencionada quando Pedro estava hospedado aqui. Enquanto ele orava, ele teve uma visão. Desceu um manto do céu com vários animais. E Deus falou para Pedro, come. E aí Pedro falou, eu não vou comer porque eu não como animais impuros nas leis judaicas. E Deus disse a Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus faz puro. O símbolo da cidade é essa baleia justamente por conta da história de Jonas. Ela fica bem no comecinho da cidade, bem na entrada. E por que Napoleão está aqui mostrando a cidade antiga? Porque Napoleão conquistou essa cidade. Lembrando que Israel está muito bem centralizado, né? Tá num lugar bem central ali do mar Mediterrâneo. Então todo mundo que ia fazer comércio nas Índias, na África, na Europa, né? Entre esses três lugares, ou nos países da África, da Ásia, acabava passando por aqui. Essa igreja aqui atrás de mim é o exato lugar onde Pedro teve essa visão com Deus no Novo Testamento. E vocês sabem como é que é feita a comida kosher, ou comida kosher, né, judaica? Ela segue 4 princípios. O primeiro deles, Deus disse que não se pode comer bezerros que mamou o leite da mãe. E aí eles interpretaram, né, e acabou que o judeu não come carne com leite. É uma das coisas. Então a carne ela jamais pode estar misturada com leite. Estrogonofe jamais, nesse caso aqui. Segunda coisa, o judeu não pode comer animais impuros, então animais que comem restos. Por exemplo, o porco, os crustáceos, camarão, caranguejo. O judeu praticante ele não come nada disso, né? Apesar que hoje em dia as criações de porcos ali, desses animais são de outra forma, mas na época comiam os restos. Então o judeu ele não come esse tipo de carne. Terceira coisa, o animal não pode sofrer. Então eles, para matar o animal para comer, eles cortam diretamente na jugular. E aí o animal vai adormecendo, vai sendo anestesiado assim até falecer. Então ele não sofre, né? Não tem sofrimento. E a quarta coisa é que o judeu não come o sangue do animal. Então eles penduram o animal de cabeça para baixo, né? Cortam na jugular, penduram ele até todo o sangue descer. E aí o judeu praticante ele não come sangue, nada com sangue. Gente, vou falar uma curiosidade para vocês aqui de Israel. Tem muitos gatos de rua. Pois é, eles foram trazidos para eliminar algumas pragas ali na era medieval ou antes e ficaram por aqui. Então aqui é um lugar que tem muito gato de rua. Você já ouviu falar em tour que se faz de ônibus nos lugares, em grupos de pessoas? Pois é, eu tô num tour aqui por Israel com um grupo de pessoas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona esse tipo de viagem. Ele é muito prático porque você não precisa ficar se preocupando
deslocar de um lugar para outro, nem onde comer, já tem um guia explicando as coisas, então você também não precisa ficar se preocupando com onde achar guia, esse tipo de coisa. Então é um tipo de tour para a pessoa que quer realmente viajar, para ter aquele descanso, não tem que ficar se preocupando durante a viagem. Viemos direto para a cidade de Cesareia. Esse aqui é um sítio arqueológico, fica muito pertinho de Tel Aviv, mais ou menos uns 15 minutinhos de ônibus até aqui. Vamos mostrar um pouquinho da cidade? Cesarea era una ciudad al mejor estilo romano, donde había teatro, donde había un hipódromo. Acá no había un coliseo. Ahora, la primera vez que ustedes van a entrar, van a poder entrar ahora al teatro. ¿Sí? Cuando ustedes van a entrar, ustedes van a decir, Isaac se equivocó. Esto no es un teatro, esto es un anfiteatro. No, no me equivoco. Lo que antiguamente se llamaba teatro, hoy se llama anfiteatro. Y lo que antiguamente se llamaba anfiteatro, hoy se llama teatro. Anfi, en griego, quiere decir dos. Cuando hay un teatro y otro teatro, son dos teatros, es un anfiteatro. Cuando es cerrado, es redondo, cerrado, es un anfiteatro. Cuando era abierto, era un teatro. ¿Sí? Esto está abierto, era un teatro. Ahora, fíjense una cosa interesante. Para entrar, ¿sí? Ustedes van a poder entrar, hay una cuevita para entrar. Ese lugar se llama Vomitorium. Aquí en Roma, si van a ir al Coliseo, también en Roma. Vomitorium. Viene de la palabra vómito. ¿Por qué eso? Porque cuando termina un espectáculo y la gente está saliendo, los dioses que están en el cielo están viendo que mucha gente sale. Parece que el teatro está vomitando personas. Ahora, donde la gente se sentaba, ¿sí? Antiguamente podium, hoy podio. Abajo de todo estaban los músicos. Les recuerdo que el teatro antiguamente era mudo más que nada. Habían gritos, había música, ¿y quién hacía eso? Eran los músicos, que se sentaban abajo. Y se sentaba antiguamente, se llamaba antiguamente orquestra. Falando um pouquinho da cidade, agora que eu tô bem no teatro da cidade de Cesareia, que também é mencionada na Bíblia. Cesareia foi construída por Herodes e o nome Cesareia em homenagem a César Augusto. Herodes foi um grande construtor, apesar de ter feito várias abominações, ele era um grande construtor da época e ele construiu essa cidade aqui para César Augusto. Além disso, nessa cidade aqui morava Cornélio, que é o centurião que é mencionado na Bíblia, foi o primeiro pagão convertido. Antes dele, somente judeus acreditavam que Jesus era o Cristo. Além disso, aqui nessa cidade, foi onde Paulo ficou preso durante um bom tempo, antes de ir para Roma. Então, esse lugar aqui também é um lugar muito mencionado na Bíblia. Até meados dos anos 80, não se tinha provas da existência de Pôncio Pilatos. Era somente uma história bíblica e as pessoas criam nela pela fé. E aí, nos anos 80, um turista estava passeando por aqui em Cesareia e encontrou essa placa que diz exatamente Tibéria e Pilatos. Então, essa placa aqui é a comprovação da Bíblia. Logicamente, a placa original está em um museu, mas aqui a gente tem uma réplica dele. Ela foi encontrada exatamente aqui, nesse sítio arqueológico de Cesareia. Bora para a próxima parada? A gente veio almoçar aqui no restaurante Casa Nova, em Nazaré.
E é um restaurante muito bonito. Olha só, as paredes dele, bem típico. E aqui eram as casas em Nazaré, eram dessa forma aqui, ó. Como se fossem grutas, cavernas. E eles viviam aqui. Bem legal. O nome desse lugar é Casanova, então anota aí. Aqui no restaurante Casanova, a gente pediu esse lanche aqui, que é o shawarma deles, que é uma mistura de carnes e com suco ou refrigerante. Custou $14. Bom, gente, essa maionezinha diferente. Podem ver. Na carne é diferente também. Café árabe. Não tem nada a ver com o nosso café. Absolutamente nada a ver. Cheiro único, gosto único, não tem nada. Nem parece café. Me imagino que esa fue la misma sonrisa que tuvo Abraham. ¿Sí? Cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, él se empezó a reír de la alegría. Y en nombre de esa sonrisa le colocó a su hijo el nombre Isaac. Alegría, filho da alegría. Isaac, en hebreo, se dice Itzhak. Itzhak quiere decir sonrisa. ¿Sí? Mi nombre en hebreo quiere decir sonrisa. Pero cuando Isaac tiene 13 años, el ángel del Señor baja y le dice a Abraham: ofrecerás a tu hijo en holocausto ante Dios. Y Abraham no duda. Tomó a su hijo y lo va a sacrificar. En el momento que lo va a sacrificar, ¿sí?, el ángel le toma la mano y Dios le dice: no oses, ¿sí?, colocar un dedo sobre tu hijo. Esa fue una prueba que Dios le hizo al hombre, ¿sí?, para ver si el hombre realmente cree en Dios. Y en nombre de esa prueba se firmó un pacto entre Dios y el hombre. Un pacto de palabra, no con un papel y un lápiz. ¿Sí? Un pacto de palabra. Pacto en hebreo se dice brit. Palabra en hebreo se dice milá. Brit, milá. La traducción al español: circuncisión. Una semana después que cada niño de Israel nace, el prepucio del pene, la pielcita, ¿sí?, el prepucio del pene es circuncidado. En nombre del pacto entre Dios y el hombre. Una semana después que Jesús nació, fue circuncidado. Una semana después que Jesús nació, es 1 de enero. Cuando estamos diciendo feliz año nuevo, feliz Rebelión, estamos diciendo Jesús fue circuncidado. Lean el calendario gregoriano, ahí está perfectamente Essa é a mejor igreja da explicado de lo que Anunciação, aqui em Nazaré, onde provavelmente Maria recebeu a notícia de que seria a mãe do Filho de Deus. E é muito, muito emocionante estar aqui dentro. Agora eu vou descer as escadas para mostrar para vocês a gruta em que se acredita que Maria viveu na época e onde provavelmente recebeu a notícia. Essa é uma igreja católica romana e é um dos santuários mais importantes do mundo. E uma coisa que eu achei muito interessante, o guia nos questionou o porquê que Jesus era chamado Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém, que foi onde ele nasceu. E justamente por conta do feito de Herodes, porque Herodes mandou matar todos os meninos nascidos ali em Belém no ano que Jesus nasceu, com medo de que viesse o rei dos judeus, como foi a profecia. E aí foi feito um censo naquele ano, e José e Maria levaram, Maria estava grávida, eles foram para Belém para contar no censo. E aí Jesus acabou nascendo lá, mas depois eles voltaram para cá e acabaram anunciando Jesus como Jesus de Nazaré, para que ele não morresse como os outros Muito próximo da bebês. igreja da Anunciação fica a igreja de São José, que é onde considera-se que era a casa de José na época e onde provavelmente Jesus, Maria e José viveram numa boa parte da infância de Jesus.
Esse foi nosso primeiro dia de tour em Israel. Espero que vocês tenham gostado. Continua acompanhando por aqui para ver o restinho da viagem.